A gente tem, tá? A gente tem os seres humanos, carne e osso, tem esses seres espirituais misturados com a gente, seguindo certas leis territoriais e também eles não podem matar uma pessoa diretamente, a não ser que tenha uma brecha, né, para isso. Sim. Nunca. Eles são seres humanos para serem os vetores, né? Ou não? Precisa do ser humano. Um demônio não pode chegar e enfiar uma faca no cara. Precisa do ser humano para ser um participante da ação, né? Porque isso é uma regra de Deus, assim. Uma regra de Deus. Assim como a operação de Deus também. Deus ele nos coloca como parceiros dele, né? Você tem que ir levar o evangelho a toda criatura. Não é o Espírito Santo que faz, não é o anjo que evangeliza, é você que evangeliza. Você que leva o amor. Né? E seria uma coisa que eu vejo que os cristãos falham muito, é em demonizar tudo aquilo que não é cristão. Né? E já sentenciar, condenar, e para todo mundo vai para o inferno. Tudo é demônio e pronto. Muito simplista isso. A gente tem que impactar o mundo com amor. Né? Se você não impactar com amor, as pessoas nunca vão olhar para nós como uma referência positiva. Elas sempre vão olhar objeto de escândalo, de escárnio, ou de uma igreja que só julga os outros, que tem prepotência, orgulho. Você vai evangelizar um indiano, por exemplo. O cara é politeísta. Você vai chegar lá, olha, Shiva não é de nada, Ganesh é esse elefante, vai para o inferno e tal. Você não pode fazer isso, né? Você acabou com o evangelismo. Então você tem que respeitar a cultura, a religião deles, para você poder impactar ele com amor. Não é mesmo? Porque Deus ele se encontra em várias esferas. Tem um livro que eu indico para todo mundo ler, Fator Melquisedeque. Como? Fator Melquisedeque. É incrível, porque mostra a presença de Deus em diversas esferas da sociedade. Você pega um exemplo, pensar um exemplo clássico aí, José, que vai para o Egito. O Egito era foi berço do satanismo. Né? Tem um monte de magia no Egito e tudo mais, espíritos territoriais, José vai lá, José é luz. Aí José se casa com a Zenate, que era uma egípcia. Né? Quer dizer, e tiveram filhos, e esses filhos entraram para as tribos de Israel, né? Entraram para as tribos, né? Manassés e Efraim. E aí, só que a Zenate era o pai dela, era um sacerdote do deus Atom. Então teve um faraó, você vê só a piração desse faraó. Ele era Menófis IV, o nome dele. Né? Ele muda o nome dele para Akhenaton, que ele acreditou que só tinha um deus, o deus Atom, o deus Sol. Então, no sistema politeísta, ele fala, tá tudo errado, só tem um Deus, né? Quer dizer, ele deu uma pane ali, né? Ele fez uma cidade para Atom, e o pai de Azenate era sacerdote de Atom, um Deus único. Então, o mesmo Deus dos hebreus era um Deus monoteísta, né? Então, eu não posso dizer que o muçulmano vai para o inferno, não posso dizer que o Alá dele tá errado, né? E o meu Jeová tá certo. Né? Então existe Deus ele permeia o mundo com amor. Então nem sempre ele vai estar na embalagem que a gente está acostumado a ver. Né? Então acho que o impacto que a gente tem que causar é no amor, não é apontando o dedo para as pessoas, é estendendo a mão. Mesmo porque o cara vai ter outro paradigma de todos os livros sagrados de cada religião, eles foram montados por seres humanos, inspirados de acordo com aquela divindade naquele momento. Então, é o que ele acabou de falar, você não pode chegar pro indiano e falar assim, pô, o teu Deus é do mal, é um demônio. Cara, porra, mas eu tô fazendo bem, eu tô ajudando todo mundo, como é que eu vou pro inferno? Deus tá vendo o coração, muçulmano, o cara tá fazendo um monte de bondade, um monte de caridade e tal, porra, eu não vou ser confundido com aquele terrorista. Exatamente. Então, dentro de cada uma das religiões, você tem os caras que são do bem e que estão indo pro caminho pra cima, né? Na Cabala a gente chama de Keter, que é o divino. Então uns vão pelo caminho da Bíblia, outros vão pelo Corão, outros vão por N livros espiritualistas. Então o caminho é o mesmo, né? Vai ser o que ele falou, a ideia de que você precisa ter esse amor e que não tá tendo, cara. A gente tava acompanhando aqui antes de chegar, tem o pessoal da igreja xingando, dividindo. Já tá. O pessoal fala, já porra, mano, mas cara, pau, né? eles falam, você tem que ir lá. O cara falou mal dos maçom, falou que tem satanista, tem que ir lá e trucidar ele no lá. Eu falei assim, mano, o cara é gente boa. Sacrifica o cara tá fazendo ele. bem, cara. E aí? E aí eu descobri que, tipo, dentro das comunidades evangélicas os caras estavam se matando também. Então eu falei assim, porra, mano, triste, mas é mesmo. Cara, que é triste. Então, essa acho que no final é aquela vitória do satanista, que ele entra dentro das comunidades né? E aí fica tipo dividindo, cara. E aí estão dois irmãos, cara. Você acredita na mesma coisa? Você acredita que você tem que fazer o bem? Então por que você tá brigando com outro cara que também tá fazendo o bem? Tipo, porque o cara não usa o crucifixo da ponta igual que eu que tenho que usar. Exatamente. E o cara se mata. Ele reza ajoelhado e eu rezo besteirinha. deitado. Isso. Sabe, uma coisa assim.
E aí a humanidade vai ficando enfraquecida. Dividida, né? Dividida. E aí a gente volta ao lance da Irmandade, né? Que é a história que meio que une vocês. Qual que é a história, então? A sua, né? Quando você sai e você começa a ser perseguido. E você? A minha foi 2010, quando eu tava com a minha esposa lá, dando curso de cabala, tudo. E a galera chamou a gente pra, pô, vocês querem conhecer o templo e tal? Eu vou dar uns spoilers aqui, porque é o seguinte, a gente não conhecia, na época a gente não sabia todos os meandros da história, a gente foi descobrir depois, com um cara que foi jurado de morte, fugiu pra São Paulo, e aí o cara contou todo o background, né? Então eu já vou dar com spoiler a história. Né? Ele falou, não, você pega lá e vai de táxi e tal, que tem lá na Barra, tem um templo enorme e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Aí eu tava com a Priscila, e a gente foi lá no endereço que chegou e tal. Quando a gente foi abrir a porta do que era lá, tipo, atende uma mulher de baby doll, assim, toda produzida, já sensualizada e tal. Só que minha esposa abriu a porta, ela já tava levando cookie, umas coisas assim, ela olhou, a mulher olhou pra ele, saiu, putaraça, fechou a porta, entrou. Ele tá acompanhado, não sei o que tá acontecendo? Era pra você ir sozinho? Eles não sabiam que eu tava com a minha esposa. Tá. Daí depois a gente descobriu qual é a loucura dos caras. Eles têm uns certos demônios lá da Irmandade, só podiam encarnar se eles fossem concebidos no ritual, não sei o que lá, e queriam que eu engravidasse essa sacerdotisa pra nascer esse demônio, esse mago que ia ser cuidado pela seita. Caramba. Tá o nível das... E aí que a gente tem as coincidências, tipo, a gente treinou Kung Fu desde criança, a gente chama Marcelo, a gente teve um treinamento em magia e tal, a gente tem um background muito parecido. E depois a gente foi procurar outros caras, também eram Marcelos ou Marcelas, que também tem o mesmo protótipo. Depois eu descobri que esse núcleo específico do Filhos do Fogo, eles estão ligados ali à célula de Marte, né, de guerra. E tem outras células ligadas a Júpiter, cada uma cuida de uma parte. Então tem nego na política, como era, né? Isso faz muito tempo, eles se apanharam muito desde então. E aí o processo foi esse, depois ela troca de roupa, vem... E eu vou com eles pro templo. E o templo era um negócio cinematográfico, assim. Então era um lugar, parecia uma quadra pequena, fechada, toda preta, com espelhos em volta. E aí incorporava um cara que incorporava o Cerberus, que era um negão gigante, assim, ficava na porta rosnando, assim. E aí você entrava, tipo, cabeça de bode. Por que você não saiu correndo nessa hora pra sua casa? Cara, você tá de carona, não sei o que, e tá fechado. E eram os alunos, eles são super simpáticos. Tá. No negócio. E aí, a hora que você entra, já é tarde demais, né? Você não um cara querendo morder assim, seu pescoço. É a parada, né? E um monte de cabeça de coisa, e teco e resto, e fedendo mosca. E a galera incorporada em volta. E minha esposa, ela é médium, né? Então ela enxergava assim, nos espelhos os demônios passando e tudo. Então, parada, né? Nossa. Só que eles não tem como encostar na gente. Essa é a pela pegada. Como a gente tem essa questão de ensinar e estar protegido pela luz, eles não tem como fazer nenhum mal. Então a ideia deles era o que a gente vai fazer? Chutar esses caras, trataram ela mal a noite inteira. E aí depois começaram a tipo mandar mensagem no Facebook. Era primórdios do Facebook além ainda naquela época. Daí a mulher ficava mandando mensagenzinhas tipo, eu faço o que eu quero. Tarará. Só que a Priscila, a minha esposa, ela cresceu. O avô dela, ela é Martinelli, tem uma fazenda no Espírito Santo. O avô dela, ele é diácono do lado. Então eles têm cemitério lá, igreja dentro da fazenda. Então ela cresceu com a avó dela, que era bruxa, estrega italiana, e o avô que era diácono, pastor e todas as rezas dessa parada. Então ela era uma bruxona. E essa mulher foi ameaçar ela de morte, não sei o que lá. E eles matavam cabrito com o nome dela. Então o que eles faziam era assim, pegavam o novilho, batizavam, punham o nome dela, aí alimentavam com erva, e depois sacrificavam no ritual, enterravam ele vivo, pra ele ficar morrendo, pra alimentar um demônio territorial, pro demônio vir na minha casa pra... Então teve coisas que, tipo, ela tava lá passando roupa, daí ia descer uma escada, ela sentia alguém empurrando ela. E ela caía da escada e tal. Então sofreu um acidente de carro. Tava vindo levar esse livro do Cabala pra gráfica. Tipo, eu passei no negócio, um ônibus saiu e pegou o carro. Só que ele pegou o carro que passou junto do meu e bateu em todo mundo, a gente virou, eu não morri por isso aqui, o carro deu um PT geral. Ou seja, a gente já tava protegido, né? A sorte é que nessa época eu contei a história aqui, eu já tava na maçonaria, então tava com o Wagner Veneziani, com o pessoal Rubens Sarraceni. E o colégio de magia do Rubens, da Umbanda Sagrada, ele tem uma egrégora de 7.777 magos. Então, os caras são treinados em magia ainda.
E aí esses caras estavam dando sustentação dentro da loja Madras. E aí, tipo, voltou. Quando voltou, aquilo que a gente discutiu no comecinho da live, se os caras não acham brecha, a maldição bate e volta. Volta pra eles. Volta pra eles. A mina sofreu um puto acidente de carro, se estrupicou toda, tal da sacerdotisa lá. E aí os caras além de morte, foi uma guerra espiritual fodida. Eles jogando demônios, e o pessoal do lado de cá, a gente trabalhava com anjos ou com entidades da Umbanda, né? E aí nessa entidade você tem uma galera que trabalha em conjunto, mas principalmente o pessoal da teurgia, né? Anjos. Depois a gente fala um pouquinho mais como é que funciona trabalhar com anjo, porque o anjo você não manda, você pede, e você tem que merecer. Então você tem que estar puro e tal, e fazendo esse trabalho. Só que qual que era o grande problema? Eles tinham uma quantidade enorme de escravos espirituais. E quando eles... Não dava pra fazer a rapa, tipo, vamos juntar uma galera de anjo e ir até lá e tirar o poder dos caras. Por quê? Se você matasse, destruísse ou capturasse todos esses demônios, aqueles caras escravizados iam continuar sendo escravizados, só ia surgir outro demônio. Então o que a gente fez? Começou a provocar os caras na internet, era uma treta gigante, até humilhar os caras, brigar, até que teve, por volta de 2012, quando já ia ter o fim do mundo e toda essa parada, os caras fizeram aquele ataque gigantesco com tudo que tinha daquele núcleo. Só que a gente já estava tudo preparado, ataque os terreiros, espiritual. Já estava tudo preparado com anjos e uma porrada de coisa, e eles teve uma batalha gigantesca, e eles capturaram e fizeram a rapa em todos aqueles condenados, entendeu? E levaram para doutrinação. E aí aquele terreiro pifou. E foi a época que a gente depois pegou esse cara que fugiu, que foi ameaçado de morte, e falou, cara, esses caras do terreiro se fuderam. Então, um cara se suicidou, o outro sofreu um acidente, o outro perdeu tudo. Então, cada um desses caras que estava naquele núcleo ali se deu muito mal. E aí a gente ficou esperto. Dentro da maçonaria a gente viu que, tipo, pô, cara, tinha bastante satanista lá dentro. E aí a gente começou a caçar um por um de dentro pra fora. Então, graças aí ao pai Rubens, toda a galera da magia da Umbanda Sagrada e tal, a gente começou a ver onde é que tinha foco de satanista fazendo merda ali e fomos limpando. Tanto que depois a maçonaria rachou, separou, teve treta, o grão-mestre dos caras foi pego fazendo abuso. Aí você tem, se você digitar Castelinho de Curitiba, os caras dando golpe. Então hoje esses caras fugiram e eles estão tipo na internet dando golpe. Então se você tiver aí, você que está escutando o podcast, você recebe uma chamada da maçonaria, tipo, junte-se a nós, preencha aqui, né, pague só isso aqui. É golpe. E você vai ser enganado, vai ser roubado. Isso não é mais maçonaria. Então a maçonaria, pelo que a gente tem tentado fazer, tá limpa. Né? E um outro infiltrado palhaço que aparece lá, mas a maioria dos caras que estavam lá do mal mesmo já tá dentro dessas picaretagens.